E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo do canal, trazendo atualizações do mercado da bola do São Paulo. São Paulo que resolveu contratar lateral adoidado. Fechou com o Dias, encaminhou a contratação do Natanael e também agora fechou o pré-contrato com o Wendel. Vou estar trazendo tudo para vocês. Antes de mais nada, desça aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Me ajudar a bater a meta 20 mil, se inscreve aí, estamos na meta de 20 mil inscritos, dá essa força para esse jovem São Paulino aqui, beleza? Ó, a gente vai assistir o vídeo, no final do vídeo eu volto, vou trazer todas as informações sobre Natanael, sobre Enzo e sobre o Wendel, finalmente o fim da novela, o Wendel já tava cansado. Créditos, direitos, deixa a descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Sport Center. Amigos do Sport Center, a primeira sexta-feira de 2025 foi bastante agitada em relação a negociações pelo lado do São Paulo. Primeiro, com a recusa ainda na quinta-feira à noite de qualquer possibilidade de conversa com o Grêmio para a cessão do zagueiro Arboleda por empréstimo. Embora tenha chegado uma proposta oficial, o São Paulo sequer abriu conversações. Disse que Arboleda vai permanecer e que não sai neste momento. É o jogador mais longínquo do atual elenco no clube desde 2017. A segunda notícia é sobre Galopo. Ele realizou exames médicos nesta sexta-feira em uma clínica em Buenos Aires para defender o River Plate. A negociação está quase fechada. Passando nos exames médicos, Galopo fica apenas por um acordo entre São Paulo e River Plate, algo que está bem adiantado. O que pode não complicar a negociação, mas atrasar o seu desfecho, é que o São Paulo está tentando receber o lateral esquerdo Enzo Dias, de 29 anos, por empréstimo da equipe de Buenos Aires. Isto acontecendo, o negócio será fechado ainda mais rapidamente. E Enzo ocuparia uma vaga que é necessária no elenco do São Paulo, a lateral esquerda tão desfalcada após as saídas de Jamal Lewis e o término de contrato de Wellington. Uma terceira informação sobre negociações é que o São Paulo iniciou conversas com o Coritiba para tentar a contratação do jovem lateral direito Natanael, de 22 anos. O atleta já é destaque do Coxa há algumas temporadas, passou por várias seleções de base. Seu contrato termina agora na metade do ano. E o Coritiba, para receber algo, devido à sua saída, tem que negociá-lo neste momento. Ou então ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e sair de graça a partir do mês de julho. Eduardo Afonso para os canais ESPN. Na tela, os números do Galopo pelo São Paulo nesta temporada. Em 2024, 28 jogos, 11 como titular, presença em jogos do time 41%, um gol e 2 assistências. Em 2023, na temporada passada, ele jogou apenas o Campeonato Paulista, porque ele teve uma lesão de ligamento. Em 2022, ele esteve em presença em jogos do time em 75%. 2024 do Galopo poderia ter sido melhor, porque ele tinha se recuperado desta lesão, Elton, mas não foi assim. O Zubeldia quase não contava com o jogador. Ou seja, a ida para o River Plate é bom para todo mundo? Eu acho que é bom para todo mundo. Eu acho um bom jogador, é um jogador que não rendeu no São Paulo o que se esperava, vai se adaptar rapidamente ao River Plate, porque é um jogador que tem essa rápida adaptação e não será diferente, né? Não será nenhuma novidade para ele. Obviamente o tamanho do clube, né? O tamanho da camisa, um gigante também do futebol sul-americano, mas é um jogador que inclusive chega para uma posição carente da equipe do Galhardo. No São Paulo não foi utilizado, e a gente já falou aqui, né, Marcela, muitas vezes até reserva do Rames Rodrigues, que nem era titular desse São Paulo, e que teve mais oportunidades até em determinados momentos da temporada do que o Galopo. E a contratação do Oscar também traz aí algo indicativo de que ele vai ser pouco utilizado, seria pouco utilizado nessa temporada. Então acabou sendo bom para todo mundo. É um jogador que tem muito potencial e imagino que vai ajudar demais o River Plate. E o São Paulo segue o seu caminho, né? E obviamente tem que pensar na posição também para dar mais profundidade de elenco ao Zubeldia. Tem essa questão do Enzo Dias, que eu acho que também é o bom para todo mundo tem isso também, né? É um jogador que não ia ser utilizado no River Plate e é uma posição muito carente no São Paulo, né, de jogar ali pelo lado esquerdo. Então, no fim das contas, o negócio acabou... É raro isso acontecer no futebol, hein? Acho que agradou a todo mundo, né? O jogador, os clubes. Vamos ver a quem chega também, né? No caso do Enzo Dias, que imagino, obviamente, também vai vestir uma camisa pesadíssima, né? Um clube multicampeão sul-americano, inclusive,
e vai chegar pelo menos numa posição vaga no São Paulo, que é o lado esquerdo. Pois é até um momento ruim da carreira do Galopo, quando ele está começando a deslanchar no São Paulo, ele acaba tendo essa lesão de ligamento e depois, com a chegada do Zubeldia, ele não consegue mais desempenhar como tinha desempenhado no ano anterior, no caso em 2022, porque 2023 praticamente uma temporada perdida. Vamos seguir falando de São Paulo, porque tem jogador que já está certo que vai sair e a gente mostra aí nas redes sociais o Vitória anunciando o reforço, o Wellington Rato, atacante, primeira contratação do rubro-negro para essa temporada. O jogador chega com contrato até 2027 e que sejam anos de vitória. O atleta se apresenta no Barradão nesta quarta-feira. Então, o Wellington Rato deixa o São Paulo. Um jogador que ajudou muito o tricolor também nessa temporada. É uma perda sentida para o São Paulo, Elton? Eu acho que aí, nesse caso, olhando opções, né, e a forma do São Paulo jogar, é claro que ele foi importante demais para o São Paulo e acho que seria nessa temporada. Mas é um indicativo que o São Paulo vai para o mercado, pelo menos buscar opções para os lados do campo. Eu acho que o Wellington Rato seria uma boa opção. Não sei se seria titular do Zubeldia, foi elogiado, inclusive, pelo Zubeldia, mas eu acho que é um grande reforço pro Vitória. E detalhe, viu, Marcela? O Wellington Rato trabalhou, né, com o Carpini no início do Carpini no São Paulo. E o Carpini cita o Wellington Rato como um dos melhores jogadores com que ele já trabalhou. Ele trabalhou pouco tempo, acho que menos 4 meses ali no São Paulo. Então, chega realmente com o aval do técnico, chega para ser titular no Vitória. E nessa característica de um time rápido, né, de usar bem os lados do campo, ele vai se encaixar muito bem. O Bahia tem o Rafael Ratão e agora o Vitória tem o Wellington Rato, né? E vamos ver aí como ele vai desempenhar no Vitória, porque é um jogador que chega realmente com essa chancela de titular e com o aval total do Carpini, que já elogiou ele publicamente, né, como um dos melhores jogadores com o qual ele já trabalhou. Tá certo. E voltamos às redes. Deu a louca no Casares, o São Paulo, que não tinha nenhum lateral, resolveu contratar um monte em partes. E ao que eu falei, como eu falei, né, nos últimos vídeos, parece até que eu tava prevendo, mas não é, porque a gente tem algumas informações aí. E aconteceu justamente o que eu tinha falado para vocês. O Galo foi pro River. O Enzo Dias deve chegar de amanhã para depois para fazer exames e fechar o contrato com o São Paulo, vindo como lateral esquerdo, para tapar o buraco com o Wendel. O São Paulo fechou o acordo com o Wendel e já vai assinar o pré-contrato. O problema do São Paulo com o Wendel era: o São Paulo queria que o Wendel viesse agora. O São Paulo não tinha grana para liberar. E, sinceramente, foi o melhor negócio que poderia existir para o São Paulo. Por quê? O São Paulo, que não tinha laterais, ele vai trazer o Enzo agora para ser o titular da posição até o meio do ano. O Wendel vai assinar o pré-contrato e vai vir no meio do ano de graça para o São Paulo. Olha que beleza. E melhor, o Moreira não vai para o Porto. O Moreira vai ficar no São Paulo para poder ser valorizado. O São Paulo vai contratar o Natanael para brigar por essa posição. Com o Igor Vinícius, para mim, o Natanael ele tem condições de ser titular. E o Moreira, para mim, se fisicamente ele estiver bem, ele até pode ser o segundo nessa fila da lateral direita. Ele pode ser o reserva do Natanael. Porque, para mim, o Natanael ele tem muito potencial. 22 anos, cara. É um menino muito bom de bola. E se ele chegar e jogar... o Natanael, se ele jogar o que ele joga no Curitiba, ele é melhor que o Igor Vinícius. O Moreira... cá entre nós, o Moreira ele é melhor que o Igor Vinícius. Então o Igor Vinícius vai para terceiro lugar nessa fila. E é o cenário perfeito para o São Paulo. São Paulo consegue um lateral esquerdo titular, o Patrick fica na reserva. No meio do ano chega o Wendel, o São Paulo fica com 3 laterais do lado esquerdo, 3 laterais do lado direito, Natanael, Moreira e Igor Vinícius. E acabou o problema da lateral do São Paulo. Como eu já disse aqui várias vezes, o São Paulo não é um time que precisa de muitas contratações. O São Paulo é um time que precisava de reforços nas laterais
e o meia. Lembrando que no meio do ano o Thiago Mendes também chega. Por isso que eu acho que foi um erro o São Paulo renovar com o Luiz Gustavo. Porque no meio do ano chega o Thiago Mendes. O Luiz Gustavo vai jogar onde? Você tem Alisson, Pablo Maia, Thiago Mendes, Marcos Antônio e Santilongo. O Luiz Gustavo ele vai ser a quinta, sexta opção. A quinta, sexta opção nesse meio de campo de volantes do São Paulo. Então, para mim, o São Paulo não precisava ter renovado com o Luiz Gustavo. Então, o São Paulo tá aparando as arestas do elenco e, como eu disse aqui, quem me assiste há mais tempo sabe, eu tô falando aqui há muito tempo, é questão de tempo do Wendel fechar com o São Paulo, é questão de tempo do São Paulo anunciar o Wendel. Chegou. E vai demorar mais um pouco? Vai, porque o São Paulo queria o Wendel agora. A Superbet até insinuou de bancar um pouco essa contratação, mas não valia tanta pena você investir dinheiro no Wendel, sendo que ele podia vir de graça agora no meio do ano. O São Paulo resolveu essa questão. O Enzo Dias é o melhor lateral esquerdo da face da terra? Não, não é. Mas o Enzo Dias, ele é o oposto do Natanael. E o Zubeldia gosta disso. O Natanael, assim como o Igor Vinícius, é um lateral que ataca muito bem. Ele é muito forte no ataque. O Enzo não é um lateral que ataca tanto, é um lateral mais defensivo. Então ele dá esse certo equilíbrio no time do São Paulo. E principalmente, eu falei isso no vídeo mais cedo, o São Paulo vai precisar que essa linha de volantes e laterais que sejam caras que tenham pulmão, que consigam correr. Porque ao que tudo indica... Não sei se vocês estão sabendo, quem me assiste há mais tempo, tá? O Zubeldia vai mudar o esquema do São Paulo. O Zubeldia vai atuar com Lucas e Oscar no meio de campo, Luciano e Caleri. Ele vai abrir mão do Ferreirinha para colocar o Luciano como segundo atacante. Ok, é válido, eu prefiro 1 milhão de vezes o Luciano como segundo atacante do que o Luciano como meia. O Luciano como meia é uma coisa ridícula, mas o Luciano como segundo atacante é um cara muito acima da média. A grande questão é, os outros 6 caras vão ter que correr muito. Então o São Paulo vai ter que ter um meio de campo e laterais que tenham força física, que consigam correr pro Lucas e pro Oscar. Você não vai ficar pedindo pro Lucas e pro Oscar ficar dando combate, correndo e se matando o jogo todo. Esses caras têm que criar, esses caras têm que ter liberdade para criar o jogo do São Paulo. Então, para mim, é o cenário perfeito. Sinceramente, para mim, o cenário perfeito, o São Paulo pega um lateral de graça do River Plate, pega outro lateral de graça do Porto, esse já tem um certo nível técnico, vai gastar uma certa grana pelo Natanael, mas não vai precisar gastar muito dinheiro, porque o contrato do Natanael tá acabando também. Cenário perfeito. O São Paulo é um time que tem encaixes. Não é um time primoroso, é um time que precisava do Oscar, precisava de um meia. Eu tô falando que desde o ano passado o São Paulo precisa de um meia, o São Paulo precisa de um cara que pense o jogo, o São Paulo precisa de um cara que municie o Caleri, o Luciano, o Lucas. Esse cara chegou. Eu tenho a teoria na cabeça que o time desse ano, de 2025, vai ser um time que talvez corra menos, mas jogue mais. Vai ser um time que os caras da frente, eles vão se matar menos na marcação, mas vai ser um time mais técnico. Eu acho que vai ser um time que vai jogar um futebol mais vistoso do que o futebol que a gente viu essa temporada. O futebol que a gente viu essa temporada foi um futebol limitante. O São Paulo, em alguns momentos, atingiu o teto que não conseguia furar, não conseguia jogar mais. Esse ano, com essas peças, com reforço das laterais, o São Paulo vai poder jogar um futebol melhor do que jogou nesse ano passado. Eu sei que muitos de vocês não se contentam, pô, esses caras são fracos, pô, esse cara aí, esses caras... Eu entendo. Eu entendo que não chega nome de peso, eu entendo que não chega nome que causa impacto na torcida e nos adversários, mas o São Paulo, o atual São Paulo, é um time que... é um clube que não consegue fazer isso. Trazer contratações de peso. Porém, é um time que pode ser mais que competitivo. Porque no ano de 2023, São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, o São Paulo foi um time competitivo. Competitivo. E ele conseguiu ser campeão. No ano passado, o São Paulo também foi um time competitivo.
mas não foi o suficiente. O São Paulo não foi competitivo. O São Paulo foi. São Paulo, e quando eu falo ser competitivo, é você fazer jogos de igual para igual com adversários melhores do que você. O São Paulo joga de igual para igual com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Botafogo, com todo mundo. O grande problema é que o São Paulo vai pegar o Vitória e joga de igual para igual também, né? Isso me quebra. Eu acho que esse ano, com reforços decentes nas laterais, jogadores decentes, brilhantes, gênios da bola? Não, mas decentes. O Oscar vai fazer diferença no meio de campo do São Paulo. O Oscar, gente, tem muita gente que fala, o cara tá velho, O Oscar, ele é como o Lucas, é um cara extremamente compromissado, é um cara extremamente profissional, é um cara extremamente focado, não é um cara que se lesiona. A última lesão do Oscar foi em 2021, lesão leve, ficou 20 dias sem jogar. A última lesão pesada do Oscar foi em 2017, a última lesão grave do Oscar, que deixou ele mais de 90 dias longe dos gramados, em 2017. Então, não é um cara que se machuca, é um cara que se cuida e é um cara que tem talento. É um cara que vai... Cara, todo mundo vai se beneficiar do Oscar dentro de campo. O Lucas, porque vai ter alguém para dividir a responsabilidade de criação. Esse ano a gente viu que o Lucas ficou super sobrecarregado. O Caleri, que vai ter alguém para dar a bola decentemente para ele. O Caleri fez poucos gols essa temporada. O Caleri fez 14 gols, 4 gols a menos que o Luciano. Se a gente for olhar a olhos frios, o Caleri só fez 4 gols a menos que o Luciano, que é o artilheiro amado pela torcida. E outra, o Caleri tem 7 assistências na temporada. 7 assistências. Mesmo quando o Caleri não faz gol, ele participa do jogo. O Luciano, sabe quantas assistências ele tem? Uma. São Paulo e Bahia, no primeiro turno, ele deu uma bola pro Ferreirinho, o Ferreirinho fez o gol. Tem uma assistência na temporada, Luciano. Mas tem 18 gols, e depois? E o resto dos jogos? O Lucas tem 14 gols e 10 assistências, o Caleri tem 14 gols e 7 assistências. Então, o Caleri vai ser beneficiado porque essa bola vai chegar mais qualificada para ele. O próprio Luciano, já que o Zubeldia vai mudar o sistema, vai se beneficiar e muito, porque o Luciano não vai ser obrigado ou não vai ter a responsabilidade de criar, até porque ele não criava absolutamente nada, mas ele era cobrado para isso. Eu sempre cobrei que o Luciano criasse jogadas, porque se ele estava atuando de 10, jogando de 10, ele tinha que criar alguma coisa. Então, ele vai ser beneficiado pela chegada do Oscar. O Lucas, todo mundo vai se beneficiar pela chegada do Oscar. Você que tem um pé atrás em relação ao Oscar, é velho, tá roubando São Paulo, não sei o que. Vocês vão ver. O Oscar não é um jogador que veio pra tirar férias, que veio pra ser um Rames Rodrigues 2.0. É um cara extremamente qualificado, um cara extremamente profissional, um cara que se cuida, um cara que tem foco. Ele é um Lucas... Você pode ver que até as entrevistas dele são parecidas. Super calmo, sereno, tem cuidado com as palavras, se cuida, é um cara que se cuida, você não vê, o cara morou na China, né? O cara tem disciplina, a disciplina do cara é excepcional. Então, assim, o São Paulo agora com a chegada dos laterais e no meio do ano com a chegada do Thiago Mendes, vai ser um time que vai dar trabalho. É um time brilhante? É um time espetacular? Não, não é um time brilhante, não é um time espetacular, mas é um time que vai dar trabalho. Vencer, ser campeão, isso é consequência. É consequência do trabalho. Agora o Zubeldia vai poder ser mais cobrado, porque ele vai ter peças de mais qualidade. Mandou embora não sei quantas pessoas. Pô, o Galopo não era titular, o Elton Rato não era titular, o Nestor não era titular, o Michel Araújo... De todo mundo que saiu, o Michel Araújo era o que era mais utilizado. Ele às vezes era utilizado de meia, às vezes era utilizado de lateral esquerdo. Então assim, não vem falar que liberou 15 jogadores. Esses caras nem jogavam. Deixe aí a sua opinião, deixe o seu comentário. Eu vou trazer tudo sobre a chegada desses reforços amanhã e nos próximos dias, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!